meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos esperar os nossos irmãos, os nossos amigos a entrarem também para a gente dar continuidade. Olá, Aline, tudo bem contigo? Como é que foi a semana? Olá, Tati, seja bem-vinda. Olá, José, tudo bem? Boa tarde, José. Olá. Faremos, Aline, na hora que estivermos fazendo a prece, você vibra aí, que a gente vai fazer por você. Com certeza a espiritualidade amiga nesse momento já está te ouvindo, já está te aplicando passes, já está se refazendo. A gente se liga, todo domingo a gente está com essa conexão com a espiritualidade. E quanto mais o tempo passa e a espiritualidade percebe que a gente no mesmo horário, no mesmo dia está aqui fazendo evangelho, eles também começam a confiar muito mais no nosso serviço. Com certeza eles estão com a gente. E já ouviu que você precisa de paz, de boas vibrações, você já está recebendo, pode ter certeza. Tudo passa, como disse Emmanuel para Chico, né? Tudo passa. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao item. Hoje nós vamos ler o item 12 e 13, porque ainda estamos falando de reencarnação, ressurreição. E é importante que a gente, apesar de estar falando sempre a mesma coisa, mas ele tem sempre algumas coisinhas a mais que difere de um lugar, do texto todo. E essas colocações, das vezes, são indagações que a gente faz, são relatos da Bíblia, que a gente estuda um pouquinho mais, para a gente entender um pouquinho mais, né? Que foi interessante que a graça, ela vem, ela traz realmente, e como ela diz, a gente estuda a Bíblia, e é importante a gente saber a história, né? A cultura da época, o pensamento da época, para a gente poder entender e saber traduzir hoje. Boa tarde, doutora Rafa, seja bem-vinda. Então é importante a gente saber a cultura da época para que a gente possa entender por que eles agiam daquela forma e não dessa outra. E hoje, com o nosso entendimento um pouquinho maior, né, a gente faz uma tradução diferenciada, com um pouquinho mais de conhecimento daquilo que Jesus nos disse naquela época. Por isso que é tão maravilhosa a doutrina espírita, né? Ela faz a gente estudar de tudo um pouco. E todos estão engajados dentro dela, de todas as matérias. Filosofia, ciência, tudo está dentro da doutrina. E quanto mais a pessoa tem um entendimento, melhor. Principalmente história, né? Eu acho muito bacana a gente estudar a época de Jesus. Muito bacana. Então, nós estamos aqui, meus amigos, se vocês quiserem pegar o Evangelho, nós estamos no capítulo 4 e vamos dar continuidade. Vamos estudar hoje o item 12 e 13. A reencarnação mesmo? Ainda continuamos com a reencarnação do que Jesus nos disse. Tem um bom pedaço. Um bom pedaço. Ele vem trazendo partes da Bíblia do que é dito e Kardec vem destrinchando, os espíritos vêm destrinchando do que aquilo significa para o nosso entendimento de agora. Então ele fala que tem mais à frente, acho que semana que vem a gente vai estudar alguns trechinhos que tudo quer dizer a mesma coisa, mas isso é importante a gente estudar
Que horas são? Estamos aguardando. Falta um minutinho para 6 horas. Boa tarde, Estevão. Seja bem-vindo. Eu começo com a leitura? Vamos começar então. Porque aí eu vou, quando a Graça entrar, ela já... A gente dá continuidade, né? Eu vou ler já o... Vai ser começar às 18 horas mesmo, às vezes, né? Falta... Já é 18 horas. Pode ler. No meu relógio já é 18 horas. Então, nosso livrinho, vamos começar. Enquanto a Graça não entra, a gente vai fazendo a página, né? Vez que outra dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com a tranquilidade com que capinava o jardim. Então, eu acho que eu discordo um pouquinho dessa página aqui, porque por mais que a gente pense na morte, a gente nunca está preparado para quando ela chega, eu acredito. Eu sei que a doutrina espírita ela nos dá maior conforto, mas é tão difícil para a gente, é difícil também, né? Mesmo a gente entendendo, mesmo a gente sabendo. A gente vive como se não fosse morrer, né? Mas esse momento vai chegar para todo mundo. Mas a gente tem uma preparação um pouquinho melhor, a gente já tem um entendimento um pouquinho melhor. Se a gente conseguir serenar a mente, Mas olha fazer só, uma prece. São Francisco aguardava a morte com a tranquilidade com que capinava o jardim. São Francisco é São Francisco, né? Aí também, gente, assim, na verdade a gente nem pensa na morte. Por isso que não aguarda ela, né? Nem pensa. Então, mas com a doutrina espírita a gente já faz esse pensamento, né? A gente está pensando sobre a morte, na verdade sobre a vida. Porque o desencarne é o começo da verdadeira vida, né? Olha, Então, esse já é um entendimento diferenciado. Sim. Não né? é? Que ajuda a gente a lidar com esse momento. Mas Francisco de Assis, que tinha aí uma evolução espiritual maior, para ele era como se tivesse Na verdade, o jardim. que Francisco nem estava tanto no corpo, né? Exatamente. Esses espíritos evoluídos, eles assim nem pensam tanto. Eles pensam em caridade, em fazer o bem. E a Eles deixam até o corpo para segundo plano, então, né? você vê, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, elas nem pensavam no próprio corpo. E elas seguiam trabalhando e fazendo o que tinha que fazer. Então, para elas, assim, era tudo uma continuidade. Então, essa página aqui, para nós que somos espíritas, a gente já vem pensando na morte, né? E estudando ela incansavelmente. Pelo menos para que seja um conforto no momento em que isso ocorra com algum ente querido e que a gente esteja preparado quando isso acontecer conosco, né? Então, que a morte seja aí uma amiga, né? A morte simplesmente é do corpo, o espírito não morre. É isso que a gente sempre se coloca todos os dias e até mesmo quando a gente está estudando. Que a morte ela é simplesmente uma passagem. Esse corpo já deu, já foi, é uma fase que passou e vamos construir outra. E é assim. E assim, os laços efetivos de amor nunca se rompem. Estamos juntos eternamente. Os laços verdadeiros. E é esse o entendimento que a gente tem que ter, porque todos nós vamos fazer essa viagem. Ele fala aqui pra gente se preparar todo dia como se esse dia fosse o último na Terra. A gente até esquece isso, né? Porque vai vivendo a rotina e não pensa. Eu acho que a doutrina espírita ela nos dá essa possibilidade. A Graça mandou uma mensagem de voz, mas eu não consigo ver aqui o que está acontecendo. Acabou Graça, de entrar. Desculpa. A gente não consegue. A gente não consegue. Ela mandou uma solicitação. Já estamos. Pronto, já aceitei. Ela deve estar desesperada querendo entrar. Mas ela deve estar com alguma dificuldade. Não está conseguindo entrar. Dá um vídeo. Graça, a gente não está conseguindo
A gente aceita você, mas estamos tentando colocar. Tem como entrar, tem como mandar de novo, Graça, se estiver me ouvindo aí, mandar de novo a solicitação. Ou a gente tem como adicionar ela, né? Chamar ela. Ela não pode participar. A gente tem como chamar ela ali hoje. Ela tá mandando. Gente, desculpa a minha cara aí, mas a gente tá tentando achar a graça. Não. Ah, tá. É porque você mandou para uma que tá o rosto dela. Ela tá entrando com esse aqui, ó. Te convidou você aí, Graça. Graça. Oi. Tudo bem? Acho que você tem que vir. Pera, deixa eu virar aqui. Isso. Pronto. Consegui. Gente, Eu já falei o desespero que você teria. gente, E boa eu não noite. consigo ouvir tua mensagem, amiga. Porque eu tô no ar, eu posso perder. Boa Manda noite mensagem a para todos. Michelle na próxima. Mas olha só, ele não estava ao vivo aparecendo para mim. Aí, de repente, vocês entraram. Eu mandei pedir, solicitei 3 vezes. Aí eu saí de novo, entrei de novo. Tá bom, tá bom. Não, Não tá sei se ótimo. vocês já leram a mensagem, porque eu daqui Já. eu via. Eu só não Ah, consegui, que bom, tá? que bom, Graça. Mas aí na próxima você manda mensagem no celular. Para Michelle. Isso. Porque quando eu tô ao vivo aqui, eu não consigo te ouvir. Eu sabia que você estava ali com os dedinhos desesperado para entrar, tadinha. Pois é, a gente fica, né, tentando de toda maneira, porque eu sei que vocês estavam lendo, eu ouvi, só eu não conseguia entrar. Tá bom? Mas agora já estamos aqui. Uma boa noite para todos. Um beijo em quem entrou, eu não consigo ver, como todos já sabem, né? Eu não consigo saber quem está. Mas quem está conosco, um grande abraço, uma noite de paz. Estamos aí. Muita luz, muita paz. Michelle faz a prece. Isso aí, vamos lá. Vamos iniciar o nosso série agradecendo essa oportunidade, sempre agradecemos, pois todos nós estamos aqui conhecendo um pouco mais sobre a doutrina, sobre a morte, né? Nós falamos na página da questão da morte, nós estamos vendo realmente isso hoje no estudo, reencarnação, não existe uma morte, existe só renovação. Então, através do estudo da doutrina, nós estamos aprendendo e refletindo sobre isso e agradecendo a espiritualidade, a oportunidade de mais uma reencarnação aqui no planeta Terra, nessa escola. Né? Pedimos a espiritualidade amiga que esteja conosco, que visite o nosso lar, retirando todos os miasmas, visitando e amparando os familiares que estiverem nos lares, né, nossos amigos que estão participando da live, que cada um possa receber a espiritualidade amiga em seus lares e que nós possamos vibrar para uma semana de luz e de muito desafio, de muita batalha. Que assim seja. Então, amigos, nós estamos no item 4, no capítulo 4, né? De ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item, hoje nós vamos estudar o item 12 e 13. Mas antes disso, eu quero falar sobre vocês pegaram a garrafinha de água. Não é uma obrigação, não é um negócio que necessita, mas quem quiser pode deixar ali, que é legal. Eu acredito que a espiritualidade também já aproveita, já olha nas áreas que estiverem aí. Claro. Quem quiser comprar, né? Isso é muito importante, que nós, a doutrina espírita, não existe ritual. Precisa Não exatamente. precisa. Se vocês não tiverem, não precisa se preocupar. E se precisar, a espiritualidade vai lá e coloca no local em que tiver a aguinha, ele coloca. Mas se vocês, né, tiverem Tudo lembrado, está aqui. é Tudo está verdade. aqui. Né? Então, quando a gente mentaliza,
a nossa água, pedindo os fluidos. É claro que é uma relação mais direta com os laboratórios invisíveis, mas nada assim, regra geral para todo mundo. Faz quem Claro. tiver vontade, quem acreditar, não adianta fazer nada sem acreditar. O Né? bom também, com a água próxima, né, as moléculas, isso é cientificamente comprovado, as moléculas da água, elas são batizadas pelo nosso estudo. Então, a gente, estando perto, isso vai ser melhor ainda. Né? Claro. Né? Então é isso. Só é um esclarecimento que eu acho muito importante. A mesma coisa quando a pessoa leva a água e destampa ela. Não há necessidade de destampar. O fluido, ele transpassa. Né? Bom, o que é graça, o que nós comentamos na semana passada, só para dar assim, uma passadinha, nós ainda estamos falando sobre reencarnação, ressurreição, que são esclarecimentos que aqui no Evangelho Kardec pega pedacinhos da Bíblia, que é para a gente se fazer entender melhor e estudar melhor, né? Que nós não estamos fora da lei, né? Estamos dentro, nós estamos entendendo. E através do Espiritismo, como eu tinha dito antes, a gente entende um pouco melhor. Que antigamente, na época, que é interessantíssimo, que a graça traz para a gente a história, a cultura, esse entendimento de quem era discípulo, de quem era fariseu, isso é muito importante para que a gente possa se situar. Então, tirando essas passagens que Kardec coloca e a gente, com o Espiritismo, tendo esse entendimento, é melhor. E quando a gente vai ler, a gente sabe, né? A gente se situa. E na semana passada, a Graça, né, comentou sobre que a gente tem que vibrar amor, né? Lá no finalzinho, a nossa volta ao todo, que nós comecemos a trabalhar hoje o nosso interior, vibrando amor, que a nossa luta hoje constante é consigo mesmo, com as nossas próprias imperfeições, para que a gente faça o quê? Quando reencarnar novamente, a gente esteja melhor. Então, esse foi, assim, o final da semana passada, que a gente está trabalhando muito isso. A Bíblia, né, falando sobre reencarnação, ressurreição, tudo bem, isso é história. Mas o que a doutrina espírita nos traz? É esse embasamento da nossa melhora interior. Então, há uma conjugação que a graça fica colocando através desse nosso estudo. Então, vamos dar continuidade ao item 12. Vamos ver se a gente consegue estudar o 12 e o 13. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Segurem essa palavra aí, viverão de novo, porque a Graça vai comentar sobre isso. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Está em Isaías, capítulo 26. Lá atrás, né? Está lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, a Cabala. Né? Está em Isaías. Então, eles já acreditavam na reencarnação. E falavam de reencarnação e ressurreição. Então, os hebreus, os judeus, já tinham essa ideia reencarnacionista. Não é? Claro que outros não. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam. Mas eles tinham essa noção. Está Isaías aí, gente. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Viverão de novo. Não é viver de novo, não é? É o que diz aqui o... Quer que eu continue, Graça? Para você falar isso. Sim. Ó, agora vem a explicação. Aqui. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. Então, no sentido de regeneração moral, seria uma negação das penas eternas
pois que estabelece em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Quer comentar alguma coisa, Catarina? Não pode comentar. Então, olha só, o profeta Isaías, e aí a gente coloca novamente, isso não é um texto que foi dito por Jesus, né, no Novo Testamento. Kardec busca lá atrás o Velho Testamento, Isaías. Então, está lá nos profetas lá atrás. Né? A gente falava, inclusive, semana passada, do livro dos reis. Primeiro e segundo livro dos reis, que está na chamada Cabala, que são os primeiros 5 livros bíblicos, né? E aqui a gente vê o seguinte, o profeta coloca o verbo no tempo certo, né? Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Olha que interessante, viverão. Se ele, e Kardec explica aqui, os espíritos explicam para Kardec, né? Se o profeta quisesse falar de vida espiritual, diria, não, estão vivendo comigo de novo, vieram para aqui, estão comigo. Mas não, ó, aqueles a quem a morte foi dada, ou seja, morreu, viverão de novo. Né? Então, o verbo demarca ali o que ele queria dizer. E não vivem comigo na vida espiritual, ou viverão na vida espiritual comigo, ou estarão comigo, estão comigo. Não, o verbo é viverão, lá no futuro. Ora, se aí começa aquela discussão bíblica, né, entre as pessoas que interpretam a Bíblia, de que aqueles viverão quando Jesus vier e julgar os vivos e os mortos. Não é assim, é um contrassenso, né? Se eu morro hoje, né, e sou cremada ou enterrada, de toda maneira vai desaparecer as minhas células, a minha matéria. Ela do pó vieste, ele fala aqui, ao pó retornará. Retornará o quê? A matéria, o corpo físico, não é? Vieste da água para a água vai voltar, toda aquela metodologia de explicação que são lendas, que são heranças verbais que eram passadas, daquilo que eles acreditavam. Por exemplo, a gente costuma dizer assim, eu fui a Juiz de Fora semana passada e fui embaixo de muita chuva. Aí meu marido falou comigo assim, nossa, que dilúvio. E na volta, estava tudo seco, 3 dias não tinha chovido naquele dia. Choveu à noite. Então, olha só, um pedacinho de Juiz de Fora estava dentro de um dilúvio. Inclusive com previsão meteorológica de que iria realmente ter vento, ter chuva de granizo. Olha só, nós andamos 64 quilômetros e estava tudo azul. Então, o dilúvio também, né? Se fala de Moisés e tudo, não foi no mundo inteiro, não foi no planeta inteiro. Quantas vezes você viaja de carro, vamos supor, daqui a São Paulo? Você vai, né? Aí você pega no meio da estrada uma chuva forte, aí dali a pouco o sol aparece. Quer dizer, são trechos que você vai vivenciando de forma diferenciada. Então, a gente tem que entender as colocações bíblicas, né? Todas elas são leituras que foram feitas oralmente, passadas de geração para geração oralmente, e até agora a gente tem aquela coisa, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, é preciso que a gente interprete dentro da visão espírita, e não temos nada contra outras visões, mas a gente tem que ter racionalidade. Como é que vai juntar toda a minha carne daqui a 2000 anos e coisa, para que Jesus possa vir e me julgar? Então, é preciso que a gente entenda que o processo da pluralidade das existências
reencarnacionista é a justiça de Deus. É a oportunidade que eu vou ter novamente. É a consolação. Ninguém morre. Exatamente. Não é? E aí, Catarina, eu já entrei um pouquinho atrasada, eu ia contar uma história mas eu vou ler, porque é um dos melhores casos de reencarnação que já foram estudados. E quando eu digo que ele foi estudado, inclusive, esse caso, ele passou na Discovery Channel, né, no canal da Discovery, como naquela série Histórias Extraordinárias. Quem quiser, vai no YouTube, põe lá, Discovery Channel, Histórias Extraordinárias. É o caso de um menino chamado Cameron Macaulay, e foi estudado, eu já trouxe aqui um dos casos do professor e estudioso, ele é professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, eu já contei 20 casos que ele pesquisou, mas esse é muito interessante, porque é de uma criança de 6 anos. O professor é o Jim Tucker. E esse caso ele foi narrado, por isso eu vou ler num texto de Giordano Simadon, da Sociedade Gnóstica, sobre o caso. Então, ele conta o seguinte: como uma típica criança de 6 anos de idade, o pequeno Cameron Macaulay gostava muito de fazer desenhos. Um de seus preferidos era de uma casa de um único pavimento, com a fachada toda branca, localizada em uma baía, ou seja, no mar, perto do mar. Quando sua mãe perguntou que casa era aquela, porque ele sempre fazia aquela casa, ele deu uma resposta para a mãe aos 6 anos de idade. Ele já vinha desenhando essa casa. Essa casa, a mãe ficou apavorada, né? Porque ele disse assim, aquela casa é que ele vivia com sua antiga mamãe, numa região situada em Barra, uma ilha escocesa, a uma distância de 260 quilômetros do seu lar atual, onde ele morava. Muito bem, Cameron estava convencido de que tinha vivido uma vida passada. Quer dizer, um menino de 6 anos, ele dizia, eu tinha uma outra mãe, eu vivia nessa casa que ele retratava, eu vivia próximo ao mar, numa baía, e falou com ela, né? Era numa ilha escocesa situada numa localidade chamada Barra. Muito bem, quem quiser pesquisa aí, vai contar esse caso, vai encontrar a foto da casa, vai encontrar a casa, porque eles foram pesquisar. Então, e aí ele parecia assim, muito preocupado que sua antiga família pudesse estar sentindo a falta dele. Ele falava com a mãe que ele tinha outra mãe, né? E que ela podia estar sentindo falta dele. Então, depois daquele susto que a mãe dessa reencarnação levou, né? Ela começou a conversar com ele. E ele começou, então, a contar as aventuras infantis dele, vividos naquela ilha. Mas, a partir do momento em que ele passou a fornecer detalhes sobre a casa em que estas aventuras aconteceram, muitas outras memórias vieram à tona. Então, ele começou a relatar uma vida que ele havia vivenciado, situações na infância, né? E Cameron descrevia a sua antiga família, seus irmãos, suas irmãs, chegando mesmo a contar como seu pai tinha morrido, o seu pai em outra vida. No início, a família tratou esta narrativa como sendo parte de uma imaginação fértil da criança, né? Porque às vezes a criança conversa com um amiguinho desconhecido, a gente pega muita criança até os 6, 7 anos, tendo uns amigos secretos que você fica olhando. Hoje não tanto, porque a criança vai para o celular. Mas né, na nossa infância, todos nós tivemos um amigo com quem a gente se comunicava muito bem.
né? Então, Eu em tinha. determinado ponto, você quer falar alguma coisa, Catarina? Não, eu falei que eu tinha uma amiga. Não é? Todos nós, né, tivemos. A gente tinha nome na boneca e a gente sempre imaginava coisas com aquela amizade que a gente travava. Mas isso aí. Então, num determinado ponto, o menino começou a apresentar sinais de tristeza e sofrimento, reclamando por estar separado de sua família da Barra. Certo dia, a professora de Cameron chamou seus pais para uma conversa. Olha só, ele levou essa situação para dentro da aula. E a professora deve ter ficado muito espantada, né? E disse a eles que o menino se queixava muito da ausência dos pais e dos irmãos. A professora deve ter pensado, esses pais devem não estar ligando para o menino, né? Deve estar dando mais. Né? A professora deve ter pensado assim: existe um problema familiar que eu preciso conversar com os pais. E é o que a gente faz, né? Quando percebe que a criança está diferente, tem alguma coisa acontecendo que está fora do nosso conhecimento, que aquilo pode representar um perigo, a gente chama a família, né? E aí ele colocou a professora colocou que ele sentia a falta dos pais, dos irmãos, e que sentia muita falta de brincar nas pedras da praia. Reclamava que sua casa atual tinha apenas um banheiro, enquanto a casa da Barra tinha 3 banheiros. Olha só, né? Então ele começa a comparar a vida que ele tinha anteriormente com a que ele tinha agora, na reencarnação atual. Desde então, ele não parava mais de falar sobre a ilha e o que tinha experimentado lá. Contou como costumava observar os aviões pousando desde a janela de seu quarto. Chegou mesmo a dizer que seu pai se chamava Cheney Robson e que ele tinha morrido, o pai tinha morrido porque não tinha olhado para os 2 lados. Possivelmente o menino estava se referindo a um atropelamento. Né? Meu pai morreu porque ele não olhou para os 2 lados. Então, eles acreditam que o menino estava se referindo a que o pai morreu num atropelamento. Então, não demorou que essa equipe de pesquisadores, entre as quais estavam o Jim Tucker, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, encontrasse o menino. Essa história começou a ficar famosa, porque a professora, a escola, todo mundo começou a comentar. Então, eles resolveram o seguinte: convidar aquela família, com aquele menino, para ir a essa ilha na Barra, para conhecer o que ele dizia, para ver se existia realmente esse antigo lar. Ao receber a proposta, a mãe de Cameron ficou assustada. A sua família, em princípio, rejeitava a tese de uma vida passada, mas o menino, quando tomou conhecimento, ele ficou muito feliz. Ele não conseguia parar de pular de alegria. Ele começou a ficar entusiasmado, porque ele ia ver o local, rever as pessoas, né? Então, o que aconteceu? A mãe resolveu acompanhá-lo nessa pesquisa. Ele foi com esses professores para ser feita essa pesquisa. Então, quando o avião que ele vinha pousou na Baía de Coquelichel, Cameron perguntou para sua mãe: o meu rosto está brilhando? E a mãe respondeu: por que você está perguntando isso, meu filho? Ele falou assim: porque eu estou muito feliz. Tadinho. Da janela, ele apontava para a praia e dizia: agora vocês acreditam em mim? E quando desceu do avião, jogou suas mãos para o alto e gritou: estou de volta. Gente, eu fico imaginando a saudade, né? É bom mesmo a gente não ficar lembrando do passado, não é? É bom a gente não ficar lembrando, não ter esse conhecimento. Porque já imaginou eu saber que a minha mãe está em tal lugar, ou que a minha família... Então, é preferível eu dar um tempo nessa história do passado. Mas ele tinha essa janela aberta
da última encarnação dele. Então, no hotel, a família de Cameron... Graças. Oi. Eu acho que é a Rosane que está falando. Alcimar, que falou, boa noite, que Deus abençoe a nossa família hoje na escolinha de evangelização. Foi sobre as famílias. Que bom, Simar, que bom. E teve um almoço muito bom. Da próxima vez eu vou estar lá também, ser evangelizada. Então, gente, quando ele chegou no hotel, a família de Cameron e a equipe de pesquisadores, entre eles esse professor, partiram em busca de pistas sobre o passado desse garoto, que ele falava com tanta firmeza. Quando localizaram a Casa Branca na Bahia, e nessa pesquisa tem a foto da casa, eles foram imediatamente para lá, mas sem contar nada para o menino que eles iam entrar na casa. Ao chegar na frente da construção, Cameron a reconheceu no mesmo instante, mas algo mudou na sua expressão. Cameron parecia triste enquanto andava pelo interior da casa, como se sentisse falta de alguma coisa. Talvez ele estivesse esperando que, ao entrar em casa, sua mãe estivesse ali para recebê-lo, exatamente como ele se recordava. Mas já não estava mais. Parecia conhecer todos os detalhes da casa. E não demorou para que encontrasse os 3 banheiros que ele havia mencionado à sua professora. Os pesquisadores levaram a família de Cameron para conhecer um membro da família Robson, que ele falava que ele tinha sido filho de um dos Robson. Agora, a gente não sabe qual é a distância que tem entre a última encarnação de Cameron e essa atual. No entanto, ele não foi capaz, um dos Robson não foi capaz de fornecer informações a respeito de Shani, sua mulher e seus filhos, que foram as moradoras antigas daquela casa. Mas, mesmo assim, ele mostrou algumas fotos da família que viveu naquela casa, que tinha um parentesco com ele. E ao menino ver as fotos, ele mostrou. Ele reconheceu o carro preto que ele mencionava, o cachorro preto e branco, dos quais ele já tinha falado diversas vezes com a família e com a professora. Então, ele dizia, nós andávamos num carro preto, eu tinha um cachorro que tinha pintas pretas. Ele ia dando detalhes de como ele viveu aquela encarnação, né? Para a família de Cameron, a viagem à Barra representou um verdadeiro alívio, porque o menino não estava mentindo, né? Ninguém mais desconfiou que Cameron estivesse com um processo de loucura ou inventando coisas, e o menino se tornou também, no retorno, depois que ele foi na casa, que ele sentiu como se fosse uma tristeza, uma despedida. Não é mais, eu não estou mais dentro desse contexto, isso não me pertence mais, entendeu? Aí ele começou o quê? Ficar mais calmo. E aquela tristeza que tanto aborrecia a ele e a todos, começou a se dissipar. A resposta para tudo? Não. Nem todas as questões que ele colocou obtiveram respostas, porque a gente não sabe exatamente qual foi a distância entre essa última reencarnação e a atual, né? Mas a certeza de todos nós, e para a família, e pelo menos para o Cameron, é que a morte não é o fim, mas é um início. E ao terminar a minha fala, eu quero deixar aqui algumas situações em que eu acho que acalma os nossos corações. Primeiro, ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte, aqui, encarnados, ou na espiritualidade, como espíritos errantes, desencarnados. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-nos, vitoriosa e bela, à união suprema com Deus. É para isso que nós estamos aqui reencarnando, para que nós possamos irmos nos adaptando às leis de Deus e podendo, então,
fazer a comunhão suprema com a divindade. A morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por quem? Por Deus? Não. Por nós mesmos, dependendo de como nós vivenciamos na atualidade. Então, essa é a explicação sobre reencarnação. Tem muitos casos, e esse que hoje eu narrei está narrado naquela série Histórias Extraordinárias, que está lá no Discovery Channel. Mas se colocar no Google, vocês vão poder ver essa e muitas outras, inclusive a foto da casinha que o menino retratava. É isso aí, Catarina. Muito interessante. Semana que vem eu vou trazer para vocês, que agora não tem tempo até, eu vou mostrar para vocês um livro do Hernani Guimarães, que conta uma história também muito bacana de um menininho. E temos também um filme que chama Mânica. Até a Mânica. Mânica é um filme bem antigo, vocês colocam lá no YouTube e escreve, né? Mânica, que é de uma menina mais ou menos parecido com o que a Graça está comentando. É muito bacana esse filme também, muito interessante. E é importante porque são pesquisas, são estudos que estão se fazendo. Então, quando você vê a ciência, por isso que Kardec dizia, né? O espiritismo, ele precisa caminhar com a ciência. Sim, sim. Porque são estudos científicos sobre o cérebro humano, sobre esse arquivo que nós trazemos e que vem nos consolar, que vem, né, nos dar certeza de que nós não morremos. E tem também no Repórter, eu acho que é Globo Repórter, antigo já, ele fala vários casos também de reencarnação, até de um menino também que reencarnou, aqui no Brasil, tá? Então, só vocês conhecem. O Chico Xavier, na época de Natal, isso quem contou foi o Carlos Bacelli. Na época do Natal, ele sempre saía, no dia 24, à noite, ele ia levando alguma coisinha para aquelas pessoas que não podiam andar, que não podiam sair. E tinha uma moça que era tetraplégica, não falava e nem nada, em cima de uma cama, e que o Chico sempre visitava. E ele, dessa vez que ele saiu com uma pequena turma que o acompanhava, o Bacelli estava junto. E ele foi, embrulhou, fez um embrulhinho, pediu uma senhora para fazer um crochê, uma mantilha vermelha. Ele disse que muito bonito. E aí ficava todo mundo assim, fez um embrulho e tal, e levou. E quando ele chegou na casa dessa menina, tetraplégica, que não falava, coisa que ele dava passe, conversava, ele tirou a mantilha e falou com ela que era um presentinho que ele trazia para ela e colocou no peito dela aquela mantilha. E disse que os olhos dela arregalaram e ela chorava e tentava um sorriso para ele. Quando eles saíram, e eles acharam muito interessante, porque a mantilha era muito vermelha. E perguntaram a ele, Chico, mas você deu uma mantilha, mandou fazer um crochê, uma mantilha assim vermelha, porque ela é uma suicida espanhola. Ela era uma dançarina espanhola e que gostava muito de colocar o vermelho, a mantilha vermelha. Então, eu mandei fazer uma mantilha vermelha para ela. Então, são coisas que a gente vai juntando uma linha na outra, vai costurando e chega à prova de que somos todos espíritos em ascensão através do processo reencarnatório. Isso é ótimo, muito bom. Agora, então, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece, né? Depois desse estudo gostoso, né? Bom ouvir histórias. Passamos um pouquinho da hora, né, Catarina? Mas é um pouquinho, mas tá bom, nós estamos aqui em nosso lar, sentadinho. Agora vamos fazer a nossa oração para nossas energias da semana, né? Muito gostoso. Isso. Vamos então pela nossa semana, né? Isso aí. Aqueles que quiserem, podem escutar uma musiquinha. Só eu e a Graça que não podemos, para não interferir, né, na gravação, mas vocês podem nos fechar os nossos olhos do corpo e abrir os olhos da alma, agradecendo imensamente essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Cristo, em nome do nosso
Pai misericordioso, para entendermos um pouquinho da nossa história, da história do nosso mundo, da história da nossa vida, para que possamos aprender e entender que tudo aquilo que passamos tem uma razão de ser, para nos dar força para continuarmos nesta batalha. A doutrina espírita nos consola, nos ajuda a caminharmos a passos mais seguros, porque nos auxilia a entendermos o que realmente viemos fazer aqui. É aprendermos, é entendermos que somos espíritos imortais, somos espíritos em evolução e que a cada dia damos passos para frente, nunca para trás. De vez em quando damos uma paradinha para respirar, ou por sermos ainda um pouco rebeldes, mas andamos sempre para frente, aprendendo sempre mais, e com a doutrina espírita que nos consola e nos ajuda sempre a caminhar. Pedimos a essa espiritualidade amiga que venha colocar sobre nossas águas esses fluidos, esses remédios, e quando dele bebermos, possamos sentir as bênçãos de Jesus dentro de nós, possamos sentir as nossas células serem revigoradas, juntamente com esse passe fraterno que estão nos colocando agora, todos esses fluidos dentro deles, de renovação, de fé, de força, de esperança, de perseverança, de entendimento desta vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos coragem, ajuda-nos, Senhor, a termos fé e esperança, para continuarmos trabalhando, porque somos esses trabalhadores da última hora, sabemos que tu confirma, possamos fazer o melhor, sempre e avante. Então, que Deus, nosso Pai, venha nos abençoar, cada cantinho do nosso lar, a todos nós que aqui habitamos nesta casa abençoada, a todos aqueles que sofrem, e que nossos irmãos, amigos da espiritualidade maior, abençoe nosso planeta, nossa humanidade, nossos governantes, nossos estudiosos, que sempre todos nós possamos receber a tua luz. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre, nos abençoando e nos incluindo para o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Uma boa noite para todos. Beijo, obrigada. Que Jesus abençoe. Muita luz. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Graça. Tchau.